A gente vai começar a 1 Crônicas, de 15 a 17, Cantares 1. 1 Crônicas 15. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, liderando outros 120, dos descendentes de Merari, Asaías, liderando outros 220, dos descendentes de Gerson, Joel, liderando outros 130, dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando outros 200, dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando outros 80, dos descendentes de Uziel, Aminadab, liderando outros 112. Então Davi convocou os sacerdotes Sadoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, e dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaías. E com eles seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaida, Maasacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obededom e Jeiel, os porteiros. Os músicos, Emã, Asaf e Etã, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Seminarote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaida deveriam tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obededom, Jeiel e Azarias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Enanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele era capaz disso. Berequias e Eucana seriam porteiros, eles deviam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazaí, Zacarias, Benaida, Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeaías também deviam ser porteiros para vigiar a arca. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. E Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos, Equenanias, chefe dos músicos, e Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical,
filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. Primeira Crônicas 16. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda de Davi, da tenda que Davi havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Seminarote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaida, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaida e Jaasiel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem, contem todos os seus atos maravilhosos. Glorifiquem-se, gloriem-se no seu santo nome. Alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó um decreto e para Israel uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, estrangeiros nela, e vagueavam de nação em nação, de reino a outro, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temível que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará. E os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúna-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles.
Obed-edom, filho de Jedutum, e também Rosa foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para, regularmente, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor, que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Jedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Jedutum foram designados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar sua família. 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. E o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor, meu Deus, e o que é a minha família, para que me trouxestes a este ponto? E como se isto não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer por homem honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizastes este feito grandioso e tornastes conhecidas todas as grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações de diante do povo, que libertastes do Egito.
Tu fizestes o teu povo Israel, o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizestes a respeito de teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelastes a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizestes essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Cânticos de Salomão. Cânticos dos Cânticos de Salomão. Ah, se ele me beijasse e se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens ouam. Leva-me com você, vamos depressa. Leva-me, ó rei, para os teus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão, você é amado. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando assim, porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém não pude cuidar. Conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Se eu não o souber, serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Sei você a mais linda das mulheres. Se você não o sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens de Faraó. Como são belas as suas faces entre os brincos e o seu pescoço com os colares de joias. Fazeremos para você brincos de ouro com incrustações de prata. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de Eogeti. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Amém. Amém, glória a Deus. Mazinha, obrigada, querida, pela leitura abençoada de sempre, de toda semana, que não pode faltar, né? Aleluia. Desculpa, eu me emocionei ali, gente. Tem uma hora que a oração de Davi foi forte. É forte demais. É, tremendo, aleluia. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos orar agora, amém? Nós vamos fazer a nossa oração agora. Nós oramos sempre no início, né, quando nós damos abertura, mas hoje nós vamos orar nesse momento aqui. Feche seus olhos e não apenas acompanhe, mas vá gerando essas palavras, né, no seu coração, que elas fluam de dentro do teu interior, porque o Senhor está ouvindo os corações nesta manhã, aleluia. Ele contempla o nosso interior, ele contempla cada pensamento e intenção mais íntimo e profundo do nosso coração. Se achegue à presença do Rei dos Reis,
e lhe dê a glória que é devida. Oh, aleluia, Senhor, nós te adoramos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus todo-poderoso, glorioso, tu és magnânimo, Senhor. Não há palavras que nós, Senhor, que somos pó, possamos expressar diante da tua magnitude, ó Deus. Mas nesta manhã, Pai, nós queremos te dizer, Pai, o quanto tu és maravilhoso, Senhor, o quanto tu és precioso, o quanto tu és tudo em nossas vidas, Senhor. E nós te damos graças, Pai. Nós consagramos, ó Deus, a nossa vida, a nossa semana a ti, Pai. Queremos ter uma vida de adoradores. Ó Deus, nós queremos que o nosso dia a dia, as nossas escolhas, os nossos pensamentos venham fluir em adoração a ti, em cada ação, em cada escolha, em cada fala, em cada atitude. Senhor, porque tu és digno do nosso melhor, da nossa adoração, Pai, nos ensina a ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Oh, Senhor, nós te pedimos assim, Pai, nos faz filhos que alegrem o teu coração, Paizinho. Ministra a cada um dos teus filhos, ó Deus, e que os olhos de cada um de nós, Pai, possam estar voltados para ti, ó Deus. De maneira que nós venhamos a caminhar, Senhor, te adorando, nos alegrando na tua presença, não olhando para as circunstâncias, mas vivendo a cada dia, Senhor, com gratidão e expectativa e esperança nas tuas promessas, nos alegrando, dançando na tua presença e te adorando como tu és digno, ó Deus. Paizinho, ministra a cada um dos teus filhos, ó Deus, por meio desta palavra que foi lida, que ela venha penetrar nos corações, que ela venha abrir, Senhor, os olhos espirituais e que haja transformação de caráter, de mente, de vida, Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Colocamos os nossos dias diante do Senhor, oferecemos a Ti, consagramos a Ti cada um deles. Pedimos, Senhor, nos leva além, nos faz transpor as nossas limitações. Abre as portas para o teu povo, Senhor, cura, liberta, restaura. Oh, Senhor, nos dá o crescimento em ti, ó Deus. Pedimos assim em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Queridos, nós vamos falar um pouco aqui sobre a adoração de Davi. A gente vê nesses 3 capítulos aqui que logo após Davi ter, conseguido trazer a arca ali de volta, ele organiza toda uma adoração ao Senhor. Ele se move, de uma forma especial para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor. Ele está voltando, ele está chegando com a Shekinah de Deus ali, o qual ela tinha ficado tanto tempo distante. E Davi agora consegue trazer a arca debaixo da palavra do Senhor, cumprindo os princípios da forma como ele deveria cumprir para trazer a arca de volta. Então ele estabelece toda uma organização para essa adoração. Ele faz uma adoração que ela é ordenada. E isso nos mostra que nossa adoração, ela não pode ser de qualquer forma. Nós devemos buscar uma excelência na forma como a gente adora o Senhor. E isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, queridos. Muito mais profundo. Deus, ele vê o coração, a gente sabe disso. A palavra fala isso. E a palavra coração em hebraico é lev. E lev em hebraico fala dos nossos corações não somente como o centro das nossas emoções, mas é o centro do nosso intelecto, das nossas vontades, das nossas decisões, do nosso caráter. Então, ele é o centro de comando do nosso coração. E esses dias eu recebi um Reels da Tatá, e eu achei interessante
a forma como foi explicado a constituição do ser humano, quando nós somos constituídos ali, né, no ventre da nossa mãe, qual é o primeiro órgão a ser formado? É o coração, né? Quando a gente vai ali, em algumas semanas, você vai ali numa ultrassom, você já consegue ouvir as batidas do coração, porque ele é o primeiro órgão. Olha que interessante, a Bíblia traz, né? No hebraico, a gente vê a profundidade da palavra coração como o centro, é o centro de comando do nosso corpo, não é o cérebro, né? E ali é explicado que o coração, ele está numa posição cefálica, e depois ele vai descer aqui para o tórax, né? Depois ele desce, mas ele começa numa posição cefálica e depois ele desce, né? Então, para você ter um pensamento, esse coração, ele precisa bombear e vai mandar o sangue para irrigar, né, a parte cerebral. Então, para você ter um pensamento, você precisa que o coração, né, ele emita aqui, ó, o sangue, né, para que haja ali o pensamento. Então, olha que interessante. E o Senhor, ele não só vê o nosso coração, mas como ele ouve. O nosso coração, ele produz som, ele faz música. Nós lemos em Amós esses dias o Senhor rejeitando a adoração do povo e ele chamando a adoração de barulho, porque eles emitiam uma adoração sem sentido, totalmente sem sentido. Então, o que saía do coração deles não era uma adoração, era um barulho. Era um barulho, porque eles não viviam condizente com aquilo que eles estavam proclamando, com aquilo que eles estavam falando. O coração deles estava distante do Senhor. Então, a gente vê aqui nesse trecho em que Davi, ele se organiza de uma forma toda especial para adorar o Senhor, né? Ele tem aqui uma preparação de excelência organizada, a gente vê vários detalhes aqui, né, na forma como ele vai se organizar para adorar o Senhor, né? Então, muitas vezes, queridos, como que a gente chega diante do Senhor para adorar Ele? Seja você que congrega de forma presencial, seja você que congrega de forma online, né? Como que você chega para cultuar? Primeiro que a gente precisa entender que cultuar o Senhor é mandamento. É mandamento. A gente tem que observar o que nós vamos fazer quando nós estamos cultuando o Senhor. A gente não está ali buscando uma boa experiência, né? A gente não está ali entrando no mercado e fazendo uma lista ali de pedidos, como se fosse uma lista de compras que a gente quisesse fazer. A gente está na presença do Altíssimo. A gente está ali para cultuá-lo. E isso é um mandamento. E a forma como a gente se achega ao Senhor precisa ser de uma forma de excelência. A nossa adoração precisa ser uma forma, ela precisa gerar uma excelência, como nós estamos adorando o Senhor. Então, nós vemos aqui, nesses 3 capítulos, de uma forma muito profunda, como Davi, ele adora o Senhor, como ele se prepara para adorar o Senhor, como o coração dele emite uma canção, um som que é agradável ao Senhor, porque ele busca viver aquilo que ele também expressa na sua adoração. Então é totalmente condizente, coerente, o interior dele com as ações dele, né? Então ele não se chegava diante do Senhor de uma forma apática. Quantas vezes você, às vezes, liga para assistir o culto e está ali no período da adoração e você nem está ali, sua cabeça nem está ali, às vezes você nem valoriza aquele período de adoração, você está fazendo outra coisa, você está olhando para outra coisa, você está lendo outra coisa, você está lavando uma louça, você está fazendo não sei o quê, mas você não está ali, o seu coração não está ali adorando o Rei dos Reis. Ou você que chega na casa do Senhor, né, e fica apático. Não consegue celebrar, não consegue movimentar as suas mãos, não consegue, né, movimentar ali uma adoração que está exalando de uma forma profunda ao Senhor. Você está ali meramente como um espectador. Você senta ali para assistir.
né? Para você ouvir uma boa música, para você tá ali sentado, esperando receber alguma coisa. A verdade é essa. Você tá ali para receber. Você quer ali para receber a sua bênção, receber uma palavra, né? Você não foi ali para adorar o Senhor. E aqui está toda a diferença, queridos. Porque esse é o momento em que nós temos a oportunidade de acessar a região onde a palavra do Senhor que diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando você entra na adoração, você acessa um lugar. Você acessa um lugar especial nas regiões celestiais, é onde Deus habita. E só de você acessar a presença dele ali por meio de uma adoração genuína, você recebe os atributos do Senhor. Porque onde ele está, há uma manifestação da sua presença, que é gloriosa, que enche o nosso ser de uma forma que a gente não sabe explicar. Enche o nosso ser de uma forma que nós somos tomados de uma alegria, de um renovo, de uma vida, de uma abundância, de uma esperança, de uma certeza. Mas muitas vezes, pela nossa falta de entendimento ou desleixo, nós perdemos de acessar, porque nós não estamos adorando o Senhor como é devido. Então, a gente vê aqui um exemplo nesse mesmo contexto, quando Mical, ela vê Davi dançando. Davi estava adorando ali de uma forma que transcendia as palavras, ele expressava a adoração dele ali com o corpo, com a dança, ele dançava, celebrava na presença do Senhor. Muitas vezes, né, você fica ali paralisado, às vezes você está ali tão envolto nas amarras, nas faixas da religiosidade, que você não consegue nem se mover na adoração. Porque talvez você ache que o outro vai te julgar, ou você acha que é inapropriado, né? Mas Davi, ele se lança numa adoração. Todo ser dele adora o Senhor. Todas as células que há no corpo dele adoram o Senhor. E a gente vê que Mical, ela despreza Davi. Né? Ela olha ali para Davi e ela despreza ele no seu coração. Sabe por quê? Mical, ela estava onde? Ela estava ali na janela. Davi vinha vindo, ela estava ali na janela. Qual era a posição de Mical? Ela estava ali como uma espectadora. Ela não estava participando daquela adoração. Ela tinha ali um distanciamento físico e espiritual. Ela estava observando de longe, ela não se envolvia. Ela não se envolvia. E aí ela desprezou no coração. Ela desprezou. Ela julga, né? Aquele julgamento interno dela se manifestou de forma externa, né? E ela, o que acontece aqui? Ela critica a adoração em vez dela participar dessa adoração. Então, Mical, ela era filha de quem? De Saul, que foi um rei rejeitado. Né? E aqui a gente vê que Mical, ela tem uma mentalidade de aparência e não, né, de coração. Para ela aqui, o que era importante era a aparência, a preocupação, às vezes, ali, né, com a realeza de Davi, olhando ali a adoração dele como uma adoração inadequada para um rei. Por quê? Ela perdeu o senso de intimidade com Deus. Ela vai priorizar, sabe o quê? O protocolo. O protocolo, em vez da paixão na adoração. Daquela adoração que você, não importa quem está do teu lado, você quer adorar o seu pai. Você quer adorar o seu rei. Você quer adorar porque só você sabe o que uma gota do amor dele faz sobre a tua vida. Um olhar dele, a voz dele.
o mover dele, você quer ali adorar o seu pai. Não importa quem está do teu lado, não importa o que vão achar de ti. Então a gente vê que Mical, ela estava cheia de um orgulho espiritual ali. Ela julgou a forma como Davi estava adorando. E ela só esqueceu de uma coisa, que Deus vê o coração, Deus ouve o nosso coração. Ela criticou ao invés de celebrar. Então, para você que tem em si a essência de um verdadeiro adorador, lembre-se que não importa aqueles que te criticam. Você não está fazendo a adoração para os outros, a sua adoração é para Deus. A gente precisa entender isso, né? Não julgue o seu irmão na forma de adorar. Não é para você. Nunca foi para você. O Senhor, ele vê o coração. E Davi, ele dá uma resposta para Mical que é extraordinária. E essa resposta a gente vai achar em 2 Samuel 6, 21, 22. Davi disse a Mical, ele fala assim, ó, perante o Senhor que me escolheu. Pronto. Perante o Senhor que me escolheu, perante ele eu me alegrarei. E ainda mais desprezível eu me farei por ele. E ainda mais eu me humilharei aos meus olhos. É isso que Davi fala. Você achou desprezível? Eu ainda vou me fazer mais desprezível ainda para me render a ele. E eu ainda vou me humilhar mais. Davi era rei. Davi era rei. E ele fala, e eu vou me humilhar ainda mais aos meus olhos. Porque eu quero sim me derreter de adoração diante dele. Eu quero sim me esvaziar, eu quero sim adorar ele com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Essa é a resposta de Davi, queridos. A adoração é para Deus, não é para impressionar as pessoas. A adoração, ela vem com humildade. Ela não teme, ela não tem medo de parecer desprezível aos olhos dos outros. A prioridade, clara, é agradar a Deus acima de tudo. De tudo. E Davi estava exalando uma adoração com intenção, com intensidade. A gente vê aqui dois aspectos em que Deus está nos ministrando. Como que você tem adorado o Senhor? Com apatia? Como que você se achega a adorar? Você reconhece a grandeza dele quando você está ali diante dele? Eu te pergunto uma coisa, se você chegasse na igreja e você visse a presença de Yeshua, com seus anjos, milhares de anjos ali ao redor, você visse a glória dele, você ia adorar da mesma forma como você tem adorado até aqui? Você ia chegar no período do louvor, ficar sentado ali, apático, quase dormindo? Você ia fazer da mesma forma? Se você olhasse ele como você está me vendo agora. Você que está em casa, que você se conecta ali na hora do culto online, você chegasse ali na sua sala, você visse a pessoa de Yeshua ali, no momento da adoração, como que você ia fazer? Você ia estar lavando uma louça, você ia estar pensando não sei o quê, deixando ali a TV ligada ou o celular ligado? Como que você ia fazer? Como que ia ser a sua adoração? A gente não pode tornar comum, queridos, o que é extraordinário. A gente precisa entender o que é a adoração. E Davi nos ensina muito sobre isso. Davi nos ensina muito. Nos 3 capítulos a gente vê a forma como Davi, ele adora o Senhor. Como ele entende, ele enxerga o que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Queridos, a visão de Davi é uma visão muito extraordinária, uma visão muito aberta, é uma visão muito sobrenatural. Porque quando a gente leu lá em Samuel, que quando o gigante filisteu estava diante do exército de Israel,
né? Ali tinha um exército de Israel que estava com medo, e a gente tinha ali um gigante que tinha outro exército junto com ele. E o povo de Israel ali estava com medo, estava todo mundo com medo. Davi chega lá e olha para aquele gigante lá e fala: quem que é esse incircunciso? Sabe o que é esse incircunciso? É aquele que não tinha aliança. Quem é esse que não tem aliança com o Senhor? Ele via aqui, ó, ele via assim: o Senhor te entregará na minha mão. Aquilo que todo um exército não enxergou, Davi enxergou. Então, a forma como Davi vê na adoração, queridos, é isso que a gente precisa pedir para que o Senhor abra os nossos olhos. Se você está apático no momento de adorar o Senhor, se você ainda não acessou, não entende o que é adoração ao Senhor, peça para que Ele abra os seus olhos hoje, para que você enxergue como Davi enxergou, para que você se mova na presença do Rei conforme Ele é digno. Não é porque os teus olhos naturais não estão vendo que você vai se guiar como um cego. Mas peça para que o Senhor abra os teus olhos e você enxergue, porque a presença dele é real. Tudo no natural só se manifesta por meio das coisas que são espirituais, está em Hebreus. As coisas naturais foram feitas das coisas invisíveis, das coisas espirituais. Então não deixe que o dia a dia, as tuas correrias, as tuas preocupações te seguem e roubem de você esse momento glorioso de adoração da presença. Roubem de você um relacionamento íntimo com o teu Pai, onde você desfruta de uma comunhão inabalável com Ele, gloriosa, onde você está demonstrando o seu amor verdadeiro, não só de palavras, um amor que é inflamado pela paixão, um amor que é cheio, que é intenso. Saia dessa apatia, dessa frieza que te desconecta do Senhor, que te desconecta do teu Pai. A igreja precisa aprender a valorizar a presença, a amar a presença, a amar com intensidade, a valorizar os dias de culto, você se preparar para ir cultuar o Senhor, e não muitas vezes você ficar em casa, ou muitas vezes você nem se conectar com o culto que você sabe que tem ali o horário, mas você coloca outras coisas, né? Desvaloriza, inverte a ordem das prioridades. É tempo, queridos, de nós despertarmos e darmos a glória ao nosso Rei. O Senhor, ele não vai ficar competindo com a tua adoração. Não vai ficar competindo com a tua atenção. É para quem quer. É para quem quer. A gente vê aqui que no capítulo 17, 16, a gente vê a forma como Asaf e seus irmãos aqui adoram o Senhor. E ele vai dizer assim: busquem Adonai e a sua força, busquem sempre a sua presença, lembrem-se das suas maravilhas que tem feito e dos seus sinais. Ele vai aqui trazer nesse trecho de uma forma tão poderosa, falando sobre a adoração do Senhor. Ele fala: pois Adonai é grande e grande para ser louvado. Ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses, pois todos os outros deuses, outros povos, nada são. Mas Adonai fez os céus. Em sua presença estão a honra, a majestade. Em seu lugar a força e o regozijo. Ele fala: deem a Adonai o que lhe é devido. Vocês, famílias dos povos, deem a Adonai a sua devida glória, a sua devida força. Deem a Adonai a glória devida ao seu nome. Tragam uma oferta, entrem na sua presença, adorem a Adonai em seu esplendor e seus trajes santos. Queridos, a gente precisa entender o quão glorioso é a oportunidade que nós temos de entrar na presença do Senhor com uma adoração verdadeira. A gente vê aqui que Mical, ela estava estéril espiritualmente e fisicamente. Ela estava isolada da presença de Deus. Ela perdeu a alegria da salvação. A atitude dela que mostra, além dela não adorar,
além da apatia dela, ela ainda julgou a adoração de Davi. A gente vê aqui em Asaf, né? Asaf, ele tem muitos salmos, ele tem vários salmos, ele frutificou ministerialmente falando, né? Ele deixou um legado na adoração, ele deixou aqui, né, famílias de adoradores. E ele expressa aqui uma intimidade com Deus, por quê? Por causa das revelações proféticas. Quando você é um adorador, né, em espírito, em verdade, sabe o que você é? Um adorador profético. Porque na tua adoração, Deus vai te revelar coisas que os olhos não viram. Deus vai te revelar, vai te trazer profecias por meio de uma adoração. Quer coisa mais poderosa do que uma adoração profética? Você quer coisa mais tremenda, mais poderosa do que uma adoração profética? A gente tem que entrar num nível, queridos, de uma adoração. A gente clama pelo avivamento, a gente pede pelo avivamento, mas o avivamento começa dentro do teu coração, do teu interior, trazendo uma adoração genuína ao Senhor. Então, que você possa, nessa manhã, transicionar, em nome de Yeshua HaMashiach, transicionar a forma como você tem adorado, como você tem servido, Senhor. Que você possa, né, pedir para que o Senhor te desperte, para que o Senhor abra os teus olhos, que você se arrependa de uma adoração apática, que você se arrependa de muitas vezes chegar diante do Senhor de uma forma totalmente despreparada, de uma forma indiferente, de uma forma desprezível, mas que você possa adorar Ele com a excelência ao qual Ele é digno. A gente vê que depois disso, Davi, quando ele está lá no seu palácio, ele está alegre porque ele trouxe a arca, mas ele fala, eu moro aqui num palácio e a arca está ali naquele lugar. A arca ficava tipo numa tenda, né, separada, e ele fala, não, eu tenho que construir uma casa para abrigar a arca do Senhor. Né? E aí o Senhor vai enviar o profeta Natan e fala ali com ele, e a forma como Davi responde, a gente vê ali, ele fala, Senhor, quem sou eu para que o Senhor fale comigo dessa forma? Ele fala, eu que sou pó. A gente vê a humildade de Davi, a forma como ele reconhece a grandeza do Senhor, queridos. Meu Deus, é extraordinário demais. É extraordinário demais, a gente precisa gerar. A palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente precisa ver, entender e tomar como exemplo. A gente precisa ver como Davi adorava, como Davi se movia diante do Senhor. E isso precisa ser exemplo para nós. Não só exemplo, mas precisa ser vivido, de dentro para fora, de uma forma intensa. A gente deve buscar, e o buscar é tirar a gente da zona de conforto. Buscar exige movimento, buscar exige ação, buscar exige intensidade, buscar exige comprometimento. A gente deve buscar um coração que agrade o Senhor. Não viva nos padrões e nos moldes desse mundo, mas você é filho e você tem um reino. Você é de um reino que tem as suas regras, que tem a sua cultura, que tem um rei, o qual todo o universo se prostra, todo o universo, as estrelas adoram o Senhor, os animais adoram o Senhor, a natureza clama e adora ao Senhor, e você não. E você não adora como ele é devido. Você que é participante desse reino. Nós devemos abrir os nossos olhos, queridos, e fluir na cultura do reino, e adorar o nosso rei como ele é digno, e adorar ele com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Fluir nessa adoração, porque nós somos parte, nós fomos comprados com preço altíssimo, preço de sangue. Que o Senhor venha renovar a tua vida, e venha colocar na tua vida
uma sede, uma fome da presença, que você seja apaixonado pela presença como nunca, que o Senhor gere esse avivamento hoje no teu coração, e eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu profetizo que essa centelha que o Senhor está soprando nessa manhã, nessa segunda-feira, eu profetizo que essa centelha, ela vai se tornar uma chama, e você será incendiado, você será cheio do poder de Deus, e você clamará pela presença, você terá saudade, você terá fome e sede da presença do Senhor. E você vai andar nessa terra como tocha de fogo, incendiado pela presença do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro e profetizo isso sobre a tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. E amanhã estaremos aqui, firmes e fortes no propósito. Em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, boa semana. Shalom, shalom.